Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Papo Legal do curso de Direito do Salesiano. Sou o professor Marcelo, estou aqui sempre bem acompanhado do Cavazana e do Everton, nossos professores da casa também. Hoje a gente não tem um convidado especial, a gente tem um convidado mais que especial, né? Porque o tema de hoje aqui surgiu de uma conversa nossa e aí a gente viu a necessidade de trazer isso para os nossos ouvintes. Quer falar um pouquinho sobre juizado especial civil. E eu brinco que o convidado é mais que especial porque a gente tem aqui entre nós três aqui, um cara que manja tudo de juizado especial civil, que é o Everton, o colega juiz do Juizado Especial Civil de Penápolis. Então ele vai dar hoje uma palestra aqui para mim, pro Cavazana. A gente vai ficar só esperando acabar para pegar o autógrafo. Não, e assim, é um tema interessante. Por quê? Porque nós estamos falando de procedimento, né? E o sistema jurídico brasileiro, né, o próprio sistema processual brasileiro, ele confere N possibilidades, que muitas vezes na prática passa a ser uma estratégia profissional, né? Então talvez a gente conseguir passar aqui para os nossos ouvintes qual seriam os melhores caminhos, né, a depender das ações, dos pedidos. Eu acho que será de bom grado aqui, hein? Bacana, Primeiramente, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, né? Hoje o papo vai ser muito mais contraído do que o esperado, até porque aqui que você falou, a gente trocou uma ideia ali e sobre esse bate-bola do juizado, né? Cara, o juizado é uma coisa muito bacana. Eu estou no juizado há mais de 10 anos, né? E o juizado, a essência dele é aquilo que a nossa lei maior priorizou. Vamos abrir as portas para as classes menos abastadas, né? Sim. Essas pessoas que não têm condições de contratar um advogado. Então, essa ideia dessa justiça aberta. Questões, em tese, de menor repercussão. Né? Exatamente, de menor complexidade. Menor complexidade. A letra da lei. E aí criou-se o juizado. E é o seguinte, as pessoas, o juizado é uma coisa muito bacana. Por quê? Além de alimentar os anseios do legislador constituinte, você percebe que o juizado, a gente que está lá na frente mesmo, a gente percebe, eu, por exemplo, meus funcionários, acabei de sair de uma reunião agora com eles, que as pessoas, a população em geral, elas procuram o juizado com sede, digamos assim. Porque aquela coisa que a gente estudou nos livros, né? A judicialização contida, né? Aquela coisa assim, poxa vida, você acha que eu vou brigar com uma instituição financeira? Você acha que eu vou brigar com uma empresa de telefonia? Você acha que eu vou brigar com uma empresa de grande porte? Porque é óbvio que eu vou perder. Então as pessoas, por exemplo, adquirem um produto pela internet, contratam um serviço de qualquer natureza, e elas acabam tendo ali uma má prestação de serviço, um defeito, e aquela irresignação, ela acaba ficando ali, né, contida, essa é a expressão. Acho que é uma demanda reprimida, né? Demanda reprimida. É aquela, não sei assim, eu fiquei pouco tempo no juizado, mas não sei se você que está mais tempo aí, dá a impressão que o juizado, ele supre uma deficiência do Poder Judiciário, que é aquela em que as partes talvez falassem, putz, o custo para litigar, o custo para entrar com uma ação não vai compensar o prejuízo financeiro que eu estou sofrendo. Exatamente. Aí uma análise meio que econômica, ele fala, deixa quieto. Só que esse deixa quieto 1, 2, 3, acaba ficando uma injustiça qualificada. É por isso, então, você vê muito isso, né? As pessoas chegam lá, eu até comento em audiências, o sujeito vai lá pedindo R$50, que foi descontado indevidamente do cartão de crédito dele. Poxa, mas é uma coisa ínfima, né? É uma coisa tão irrisória. Poxa, é irrisória para você, talvez. Exatamente. Né? Agora, para o sujeito que ganhou e trabalhou arduamente, ali, o sujeito que está lá na enxada, né? Que está trabalhando. Então, é isso que você vê no dia a dia do juizado. Lá no juizado, nós temos o balcão. Chama-se petição de balcão. Sim. Então você não precisa contratar um advogado. Aí eu volto no começo da conversa. A pessoa que tem dificuldade financeira, que tem esse receio de demandar, ela vai até o juizado, procura lá no horário de atendimento, ela passa pela triagem que é feita no balcão. E ali nós temos os escreventes, né,
que colocam aquela versão da pessoa, do reclamante, né, do autor no papel, e ali se inicia o processo, né? E tem vários caminhos. Nós tentamos também a conciliação no primeiro momento, né? Então a demanda é muito grande. Esse é o ponto, né? Então, assim, eu tenho um problema, eu analiso ele em um primeiro momento com base num custo-benefício, e aí você se depara, em tese, com um problema onde você pensa, eu vou contratar um advogado ou eu não vou conseguir pagar o advogado, porque muitas vezes o que eu preciso já supre a questão. E as pessoas desconhecem que eu tenho serviço público, é um serviço público, né, onde o fórum, o Estado, né, representado pelo judiciário, ele abre as portas por meio de um balcão, vamos assim dizer, onde você pode chegar até lá, narra o seu problema, e ele, fórum, não é, inicia esse procedimento, né? Ele fórum no sentido, né, coloquial, para que as pessoas possam entender, mas eu tenho um processo como qualquer outro, com um número como qualquer outro, né? Exato. E uma sentença como qualquer outra. É uma coisa interessante que a gente tem que ficar, né? Porque a pessoa chega tão assim de... ela acredita que a salvação dela tá ali. Sim. E tá, né? Pois é. Pra ela. E ela chega tão preocupada, assim, que ela fala assim, coloca no pro serventuário, né, pro pessoa que tá no cartório, põe no papel aí o que você quiser. Sim. Mais ou menos assim. Falou, eu tive uma compra lá no meu cartão e eu não fiz essa compra. Tá sendo descontado da minha conta aí um valor X e eu quero que faça alguma coisa. Então a pessoa chega lá, então essa hora o juizado faz aquele trabalho de cidadania, né? Sim. Fala, vem cá, vamos ver o que a gente pode fazer, né? Vamos colocar no papel isso que o senhor quer, que a senhora quer, né? Uma coisa interessante, Paulo e Marcelo, que as pessoas também não sabem, ou talvez sabem e falta um pouquinho comentar, é o que? Você não precisa recolher nada para entrar no juizado. As custas. As chamadas custas. As chamadas custas. É por isso que veio aquela, volta a falar naquela justiça multiportas, né? Vamos abrir para as pessoas procurarem a solução dos seus problemas. Então você não precisa recolher nada, você não precisa pagar nenhuma taxa judicial. Sim. Então, se você perder eventualmente ali em primeiro grau, dependendo do caso, se você não for considerado pobre, né, justiça gratuita, aí você tem que recolher lá um valor para levar o seu recurso para a segunda instância. E existe um limite de valores aí nessa história, né? O juizado, ele recepciona causas cujo valor não supere 40 salários mínimos, 40 salários mínimos. Exatamente. Até 20 salários mínimos eu não preciso estar acompanhado por advogado nenhum. A lei é clara. Se você vai pedir alguma coisa até 20 e este seu pedido não ultrapasse 20 salários mínimos, você não necessita de contratar um advogado. Nada impede que você leve, tá? Nada Mas impede. você não precisa. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Não, agora, entre os 20 até os 40, aí precisa. eu preciso estar representado por um advogado. E nos 20 salários também, a lei diz que a presença do advogado passa a ser obrigatória em grau de recurso. Ah, entendi. Então, para recorrer, ainda que a causa seja menor do que 20 salários mínimos, o legislador pensou que para você recorrer, você precisa de uma capacidade, de uma técnica mais aprimorada, né, para levar a repreciação para o colegiado. Muito bom. Então aí, para recorrer, você precisa de estar acompanhando o advogado. Mas até 20 você pode ir tranquilo. E tem aquele problema também, né, Everton, quando, por exemplo, você fez o comentário aí da pessoa entra com uma ação contra um banco, contra uma empresa de telefonia. Normalmente o banco ou a empresa, ela vem representada por um advogado. Se essa pessoa, por exemplo, ela não está representada por um advogado, que é até 20 salários mínimos, e o reclamado, ele vem representado pelo advogado, não dá um desequilíbrio de forças aí? Porque um tem o conhecimento jurídico e o outro não tem. Exatamente. Acontece muito. Principalmente quando você está diante daquele estágio do processo em que você está na audiência. Na audiência nós vamos ouvir testemunhas. Então, chega na audiência a parte totalmente crua, digamos assim, né, sem nenhuma aptidão para praticar qualquer ato de natureza técnica, e você tem de outro lado uma instituição financeira forte, consolidada, um banco, e aí nesse caso há realmente um desequilíbrio técnico, né? E aí para
garantir aquele princípio que todos conhecem, né, que é da igualdade, isonomia, aí recomenda-se que, num primeiro momento, a parte seja orientada. Fala, ó, o senhor está desequilibrado, a senhora está desequilibrada aqui, tem advogado ou não tem nenhum? Então, geralmente, isso varia. Geralmente, nós colocamos a ela um advogado para aquele ato, para fazer aquela audiência. Sem custo para ela. Sem nenhum custo. É o chamado advogado plantonista, né? Sim. Que fica ali no fórum. Geralmente tem aquele convênio da OAB com a Defensoria Pública. Né? Então, onde existe esse convênio, aquele advogado que participa do convênio, ele é convidado ali, fala, a situação é essa, participa da audiência de instrução, colhe-se a prova, né? E aí, a vida que segue. E por outro lado, o que a gente percebe também é o seguinte, que no momento da audiência, né, também se busca um acordo entre as partes. Então, a parte, mesmo sem advogado, ela tem a possibilidade de escutar de quem lhe causou um problema, né, uma proposta para resolver, aceitar ou não, e quem sabe sair com a resolução dali, né, naquele momento, de uma forma, repito, muito simplificada, né, por meio de uma decisão, né. Por isso que se busca, no meu caso, por exemplo, eu vou citar o meu caso, que é, eu sou coordenador do Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos. E o Sejusc, o prédio do Sejusc, ele é junto com o prédio do juizado. Sim. Então, a pessoa chega lá com uma dívida que ela não reconhece, ou com um defeito num serviço que ela quer cancelar aquele contrato, enfim. Ela chega até o balcão de atendimento e o atendente explica. Fala, ó, nós temos o Sejusc, em que será tentada uma audiência para ver se as partes, vocês chegam num acordo, ou então a senhora já pode ajuizar uma ação aqui direto no Sejusc. Então, dependendo da situação, a parte opta para ir para o setor pré-processual. Né? Antes de ajuizar, ela fala, eu vou tentar. Vamos ver. Porque eu fui no PROCON, não adiantou. Né? Eu já fiz a reclamação lá no consumidor.gov, não adiantou, mas eu vou tentar pela última vez. Então ela vai no Sejusc, que faz aquela cartinha convite, né, tal, e as pessoas são chamadas até a sala do Sejusc. Se der acordo, homologa-se ali, a gente assina, beleza, mata a questão. Se não der, a parte também fica com a opção de entrar na outra porta, ir para o juizado, ou então distribuir a ação na vara comum. Aí é pai e bola. E as partes, elas costumam levar documentos? Elas costumam levar, aspas, as provas que elas entendem? Ela pode apresentar lá no balcão? Como é que funciona isso? Uma coisa, eu repito, eu sempre oriento o cartório nesse sentido. Porque a petição de balcão, ela tem que ser ela tem que ser analisada por nós que trabalhamos ali como julgadores com muito cuidado. Sim. Porque a pessoa que está ali, ela está passando para o escrevente. Então, muitas vezes, o relato, ele fica um relato meio defeituoso, meio torto, digamos assim, meio falho. Principalmente, e some-se a isso, quando falta documento. Sim. Então, a orientação que eu passo é, toda vez que chegar uma pessoa, um cidadão, um reclamante, indague, traga, a senhora tem documento? Tenho. Então vem cá, traga todos os documentos. É melhor sobrar do que faltar. E não precisa ser nada muito complexo. Traz tudo para cá. Traz, exatamente. Teu nome está negativado? Tá. Quem que negativou? A instituição X. Então traz esse documento para cá. Sim. Porque a gente vai colocar tudo isso no processo e aí vai para o juiz analisar. Sim. Porque quando você está instruído com o advogado já sabe, ele é um profissional. Está pronto. Ele vai juntar, ele já coloca no PDF. Sim. E a pessoa, ela chega lá, o que eu falo, pessoas muito carentes de recursos financeiros, enfim. E ela chega lá com os papelzinhos dela lá, né? Vem lá da roça, a comarca é muito grande. A comarca em que eu trabalho é muito grande. Então a pessoa chega lá e fala, os papéis estão aqui. Então é interessante ter o aviso ali, essa orientação, para você trazer tudo aquilo que você tem. Né? Porque às vezes ela até tem o documento, ou ela até tem condições de obter esse documento, mas ninguém falou para ela que ela precisava. Falou, exatamente. Né? E aí, sei lá na frente, você vai julgar, e aí os profissionais sabem que o processo é aquela situação, a pessoa vence se ela provar, não é? Sim. Vence quem prova melhor. E muitas vezes nessa carência probatória, né, essa carência ou então dessa falta de orientação, a pessoa pode ser prejudicada. Eu sou bem cauteloso nesse ponto, porque a gente lida com
com essa situação, e eu sou bem cauteloso, porque tá faltando um negócio aqui. A gente às vezes faz aquela salomônica, né? Falou, vem cá, ó, já era para ter decidido, mas vamos dar uma oportunidade para você. Sim. Para a pessoa não ser prejudicada, porque eu falo, ela acha, e ela crê, né? Poxa, eu vou na justiça. Sim. Ela quer a justiça, então... Que é o próprio espírito do juizado, né? De ser informal. Justamente Exato. porque ele busca proteger essas pessoas que, de fato, não têm condições, muitas vezes, de contratar um advogado. Por isso que existe o princípio da informalidade no juizado. Formalidade, celeridade, né? A coisa... não vamos nem entrar nessa... Sem aprofundar. O espírito da lei do juizado é muito lindo, é muito bonito. Só que, infelizmente, nós estamos vivenciando uma estrondosa avalanche de ações, de demandas. Então, a essência da lei, a vontade do legislador está ficando de lado, né? Ela vai se perdendo aí, né? É muita coisa. Então, nós estamos com uma judicialização muito grande. Qualquer coisa está sendo judicializada. Então, agrava-se a situação quando você abre as portas, e você não pode fechar, para aqueles que, via de regra, não necessitariam estar ali. Esse é o ponto que eu ia chegar. Inclusive, até para o advogado, isso a gente pode sentir. Porque eu posso ter um cliente com condições financeiras de contratar um advogado, que pode suportar uma assistência técnica, não digo melhor, porque não estou falando que a outra é pior, ao contrário, mas uma assistência técnica ao seu lado, né? E muitas vezes ele prefere se esconder por trás de uma suposta hipossuficiência, né? E encarar um juizado. Então, é a questão do brasileiro de dar o jeitinho, de se aproveitar de uma situação, né, da qual poderia ser de forma diferente, né? Até porque, no primeiro grau, se você perde, você não tem sucumbência, né? Você não tem que pagar nada para a parte contrária. Então, ela pensa assim, ela com o advogado bem instruído, vamos entrar que se perder não tem problema. Exatamente. Então, aí fica assim, aquela situação, vamos embora, vamos ver no que vai dar, né? E aí toca. Então. Acho que vocês tocaram num ponto aí, agora a gente já até mudando o destinatário da nossa conversa, por exemplo, falando dos nossos alunos do curso de Direito, que depois amanhã vão advogar, né? Que é a questão da estratégia, enquanto advogado. O que o advogado ganha? Porque o juizado, o juizado civil, ele é facultativo. A parte pode optar por entrar no juizado ou entrar na vara comum. Na vara comum ele tem que ter os requisitos lá, representado por advogado, etc. E aí, então, por exemplo, você é advogado, você está com uma causa que você pode entrar no juizado ou você pode entrar na vara civil comum. Certo. Qual é a sua estratégia? O que você ganha entrando no juizado e o que você ganha entrando na vara civil? Né? Eu acho assim... Quando eu atuava no juizado, eu dizia isso. Falava, tem os bônus e tem os ônus. Sim. Você optou pelo juizado, você não vai pagar custo, é um bônus para você. Tem celeridade, tem informalidade, mas por outro lado tem alguns ônus. Por exemplo, se tiver que ter uma citação por edital, não dá. Esquece. Já não consegue. Não pode ser feito. Certo. Uma perícia. Perícia, esquece. Isso é importante. Requerimento de diligência para localizar isso, coisa que... Na vara comum, você, por regra, o juiz deferiria. No juizado, celeridade, informalidade, isso é contra os princípios do juizado. Então, muitas vezes, o advogado ele tem que saber o que ele vai enfrentar para frente para fazer a estratégia dele. Principalmente o campo de provas, né? Você fala assim, poxa, no juizado, se chegar nesse ponto e for necessária, por exemplo, a perícia da assinatura do sujeito aqui para provar se é falso ou não, esquece o juizado. Não se faz lá. Então pode ser que você corra um longo período, né, achando que vai dar tudo certo, que é mil maravilha, né, talvez por desaviso ou então descuidado do profissional, e chega lá o cliente dele fala, mas e aí, o processo foi para outro lugar, porque lá no juizado não pode. Aí desce a lenha no juizado. E o problema é que quando vai para outro lugar, começa a destacar zero. Começa a dar destaca zero. E no tocante ao tempo de tramitação, eu tenho no juizado especial uma demanda mais rápida? Ou não necessariamente ela será mais rápida? A lei, volto a dizer, a lei é muito bonita. E determinou isso. O que a lei quer? Ela quer, no primeiro momento, inclusive as legislações processuais, inclusive o CPC novo, elas querem a todo momento a composição. Né? Visa-se a todo momento que as partes se componham. Então a finalidade da lei é chamar todo mundo para uma audiência.
Sim. Então, mas o que se percebe muito na maior parte das vezes é que essa audiência acaba demorando e retardando ainda mais o processo. Então, o que se costuma em algumas situações fazer? Você aplicar ali um rito que é um rito tradicional dos processos das varas comuns. Sim. Até para garantir mais celeridade. Sim. Né? Então, digamos, falar que é mais apto ou não, isso não dá para você dizer. Uhum. Né? Porque nós temos prazos para a parte se defender, para o outro falar sobre a defesa, né? E as audiências e por aí vai. Né? Então, o batidão é o mesmo. Não vamos fugir muito, não. Finalizada essa primeira fase, eu estou lá e não fui assistido por advogado, porque a legislação me conferiu. Eu perdi lá. Teve uma decisão que não foi julgado a meu favor. E como é que fica a minha história nessa situação? Tchau. Fim da história. Acabou. Não há o que fazer. Se você quiser recorrer... aí tem que Se o objetivo contratar um for advogado, recorrer, né? aí eu preciso de um advogado. Sim, sim. Tá. Nós estamos chegando sim. Aí eu preciso de um advogado. Se teve uma decisão final, acabou. Ah, eu perdi no juizado, eu vou para a justiça comum. Não dá, camarada. Aí já não dá. Você opcionou por aquela via. É isso aí que a gente volta a Você falar. recebeu a prestação jurisdicional. Então não dá para você alegar, mas eu não sabia, poxa, né? Então, por isso que é interessante, eu volto a dizer, na hora do atendimento, Sim. sempre orientar, tem-se o risco desse processo não seguir. Por quê? Porque o que vocês estão pedindo aqui não pode ser objeto do juizado. Aí a parte, não, eu quero. Você não pode falar não, né? Claro. Você tem que receber, põe no papel, vamos embora, vamos ver. Mas é interessante esse contato, principalmente pressão a gente chama de petição de balcão. Nós temos o balcão virtual também. Ah, isso é importante. Balcão virtual, eu posso acessar o pode. sistema lá. Você não precisa até o juizado. Você pode até mandar por e-mail. Sim. Você tem lá o e-mail dos juizados, né? E você faz lá a sua reclamação de forma bem sucinta, porque a lei não exige requisitos muito formais. Faz lá, conta o seu relato, faz o seu pedido, junta os documentos que você precisa e encaminha para o juizado. Chegou no juizado, já vira uma ação, já vira um processo. Sim. Sequência natural. Natural da coisa. Então, essa é a finalidade, celeridade, vamos lá e tentar dar a resposta mais rápida e efetiva para aquele que necessita. E eu estava pensando aí já caminhando para o nosso final, mas não deixa de ser um nicho de advocacia também. Claro. Para o advogado. Claro, né? Porque não, perfeito. Tanto como eu penso que autor, sim. como o reclamado. Sim, né? sim. Até porque você tem empresas, né, que são patrocinadas por advogados muito bons, escritórios de advocacia muito bons, empresas que podem atuar no juizado. ME, né, EPP, elas têm portas franqueadas. Podem entrar com a ação, exatamente. Exatamente, não tem E problema. às vezes é o local para você receber um crédito, um cheque, alguma coisa de valor pequeno lá que Com se certeza. você for pagar as custas, não vai compensar, porque você acha que talvez não vai receber. Receber um cheque sem fundo de, sei lá, R$500. Aí você Eu fala, acesso. se eu entrar na justiça civil, eu vou ter que pagar custas e pode ser que eu nem receba esse valor. Você vai contratar um advogado, não vai compensar. Na verdade, o advogado também ele vai ser muito sincero para você. Olha, não adianta. Não adianta. Né? Então você vai viajar agora, perdeu o voo, cancelaram o seu voo. Exatamente. O que está acontecendo muito, inclusive. Cancelou o seu voo, né? Teve aí, tive um problema com a companhia aérea. Pô, juizado. Não precisa de advogado. Vai lá, faz o seu relato, junta documento, junta o bilhete, tira uma foto lá do saguão que você estava lá, cancelaram. Tive que voltar de táxi, de Uber, de ônibus. Aí pronto, juizado, tá feito. Mas o próprio o advogado, né? Por exemplo, tem muitos advogados que estão começando, aí eles trabalham com aquela cota litis que fala, né? Que é uma porcentagem do que ganhar. Sim, né? sim. Então aí ele chega numa loja, o cara tá com um monte de cheque lá perdidão que ele não recebe, ele faz cara, faz o seguinte, me dá esses cheques aí, Exato. se eu receber, 30% é meu. Onde você vai cobrar isso? Tem que ser no juizado, porque senão você tem que pagar custas, a loja tem que pagar custas, né? Exatamente. Ele entra no juizado e tenta receber lá, se não receber... E é uma estratégia de início de carreira. Exatamente. Poxa, por que não? Não é? Com você não certeza. precisa começar lá. Pô, se você começar com as grandes ações, ótimo. Mérito é seu. Né? É uma coisa Mas o caminho não é esse. A tendência é que agora, a lei já tinha instituído, né,
a remuneração do conciliador, do mediador. É verdade. E o advogado pode atuar como mediador e como Sim, conciliador. Sim. E sem estar impedido de advogar também, logicamente não naqueles autos, mas então um profissional que recém-formado, ele pode ir lá falar, quero me cadastrar como conciliador, como mediador, Sim. aqui no Sejusc. Pode trabalhar, né? Isso. E ele cobra, inclusive, assim, eu falo também em sala de aula, por que não no próprio escritório também? Quando você recebe o seu cliente, faça essa tentativa. Entre em contato com o possível réu requerido, tente também conciliar no seu escritório. Você vai conseguir os seus honorários da mesma forma, né? Não conseguiu? Tente um juizado, né? E eu acho que até você falando uma coisa bacana, Paulo, tentar você conseguir um acordo, acho que você está ganhando uma confiança muito grande no profissional, né? Fala, poxa, esse advogado resolveu minha vida. E rápido, né? E Porque rápido, normalmente você o tá acordo é mais entendendo? rápido. E rápido. Então tem que se pensar tudo nisso, né? O juizado é muito bacana, é o que eu falo. Eu gosto de fazer acordo, eu tô ali na audiência. Às vezes os advogados não gostam muito, né? Que você faça acordo. Mas eu sempre falo, gente, às vezes vai sair mais caro o molho que o peixe. Sim. Né? Tem recurso, e todos sabem que os prazos acabam retardando ainda mais aquela dor de cabeça. Então, o juizado é bom para isso. Sim. Você colocar as partes, conversar, tentar um diálogo, né? E vem cumprindo o seu papel. Pois é. Bom Mais demais. vale o mau acordo do que uma boa briga, De né? uma briga. Já Exatamente. dizia o ditado. Né? Exatamente. Então é isso, aí. né, gente? Tá ótimo, Falamos acho que aí. muito bom. Sobre o juizado, falei que ia ter uma palestra do Dr. Everton aí sobre o juizado, né? A gente agora vai pegar o autógrafo dele. Então, pessoal, fiquem aí com a gente nos próximos episódios. Esse foi o nosso episódio do podcast Papo Legal. Eu sou o professor Marcelo, de novo. Esse é o podcast do nosso curso de Direito aqui do Salesiano. Marca a gente lá, dá Valeu. um like e segue a gente, né? Valeu, gente. Até Abraço. mais. Obrigado. Valeu, Abraço. valeu. Tchau.